Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento a igreja por Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus muito mais nesse dia, por esse terceiro dia de campanha. Louvado seja o nosso Deus. Como nós temos falado, campanha é desafio. Campanha, enfrentamos luta. São 12 dias de clamor. Nós estamos hoje aqui no terceiro dia, representando o nosso mês de março. Creio que o nosso mês de janeiro, ao bom início, Deus já abençoou. Fevereiro não vai ser diferente, será uma bênção. Nós estamos no mês de março, mas nós sabemos que esse ano é comemorado o Carnaval. É uma das festas que Satanás é o regente, onde o próprio diabo ele é o regente dessa festa, aonde entra o escândalo, a pornografia,
a fornicação, a bebida, a droga. E somente o Senhor para guardar a mim e guardar a você na sua presença. Então vamos ficar de pé nessa noite. O livro de Salmos. O livro de Salmos, número 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Louvado seja o nosso Deus. Só Deus pode livrar o seu povo. Glória a Jesus. Todos acharam? Vamos ler. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro no laço do passarinheiro. O laço quebrou, e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Se não for o Senhor, irmãos, aí de nós, se não fosse o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Quantos têm feito propósito nessa campanha? Os irmãos têm feito propósito, porque nós temos que fazer propósito. Campanha tem que ter propósito. Louvado seja o nosso Deus. Hoje a Thalita, cheguei em casa e ela falou: pai, eu não estou aguentando nem ficar de pé. E se aguentar, vai para o São Reis. Se não aguentar, eu vou embora. Porque campanha, irmãos, é luta. É desafio. Não é no primeiro dia, não é no segundo, não é no terceiro, não é no meio do sexto dia, não. É até o último dia, para a glória do nosso Deus. Então já vamos orar nessa noite. Já apresenta o seu propósito nessa noite. Apresenta a sua causa. Apresenta aqueles que se encontram enfermos, para que Deus possa entrar com providência, trazendo cura nesta noite sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pega a tua mão para o céu, como sinal de vitória. Pai, te louvamos, ó Deus, te glorificamos a Ti nesta noite, ó Pai, e te agradecemos por essa rica oportunidade, ao qual Tu te concedido, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada filho Teu, sobre a vida de cada filha Tua, ao qual, ó Deus, já nos encontramos aqui nesta noite para juntos, ó Pai, louvarmos, bendizermos, exaltarmos, ó Pai. Ó meu Deus, nós temos certeza, ó meu Pai, que o nosso mês de janeiro, Senhor, qual o início, Senhor, do nosso ano, já está escondido, ó Pai, em Ti. Fevereiro também, ó Pai, Tu já tem guardado na Tua presença. Ó meu Deus, é temos nós alcançado nesta noite, representando, ó Deus, o nosso mês de março, Senhor, meu Pai, aonde é o mês, Senhor, qual o diabo, Senhor, tem investido contra as famílias, contra os lares, através da prostituição, através, ó Deus, da droga, através da bebida, através, ó Deus, da dança erótica, ó Pai, através, ó Deus, de tudo aquilo contra o diabo, Senhor, te armado através do carnaval, através, ó Deus, das escolas de samba, ó meu Deus, que Tu guardando a Tua igreja, que Tu guardando os Teus filhos, que Tu guardando, ó Pai, a Tua mocidade, que Tu guardando, ó Deus, as crianças, que Tu guardando, ó Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas, nos acobertando, ó Pai, a cada dia na Tua presença, ó Jesus Cristo, que Tu possa nos acobertar com Teus
seja nosso Deus. Glória a Deus. Uma coisa sabemos. Glória a Deus. Para o milagre de Deus acontecer na minha vida, para o milagre de Deus acontecer na tua vida, nós temos que fazer por onde? Nós temos que provocar o milagre de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. O conjunto das irmãs já está pronto? Louvado seja o nosso Deus. Enquanto assim, lá, o conjunto das irmãs está se aprontando, eu quero apresentar nessa noite o nosso bom presbítero Santo. Presbítero Santo, que congrega ali na matriz, vai atuando, servo de Deus, ao qual está conosco aqui, pregador da palavra do Senhor, ao qual tem pregado aí em festividade, em palestras, e para nós uma alegria estar recebendo o servo de Deus, ao qual vai trazer a palavra ao meu, ao teu coração nesta noite. A igreja está alegre e quer receber o servo de Deus como bem-vindo da parte do Senhor dizer. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode ser que traga mais gente para Jesus ficar contente se quiser ficar com a gente. Amém. Vamos ouvir essa irmã louvando ao Senhor e daqui a pouco vamos começar a fazer a sua oração, vai ser então um bom tempo para a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.
sobre nossa vida. Nós não temos aqui nos apresentar os irmãos para ganharmos tempo, porque a nós, a igreja, é a casa do Senhor. Mas nós estamos vendo aqui uma irmã, que ela está conosco aqui desde o primeiro dia, é da nossa igreja. Ela estava no Rio de Janeiro, é mesmo, agora eu não lembro. Eu conversei com ela lá, nossa irmã trazendo ela de volta para cá. Eu conversei com ela, eu acho que ano passado, na FIC, se não estou me enganando, se eu não for, tira me confundir. É ela mesmo, é o assim, irmã. Então está aqui conosco, estamos com alegre, querendo receber a cena de Deus essa noite, um bem-vindo da paz do Senhor, podemos dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, traga Jesus a corrente, se libere a frente. Amém. Glória a Jesus. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu ia fazer as orações agora, mas nós vamos ouvir a palavra primeiro. Depois nós fazemos a oração. Depois da palavra, o céu do Senhor vai nos pregar ao meu teu coração. A mocidade vai estar louvando o Senhor. Nós estaremos contribuindo com o nosso dízimo e oferta. Mas primeiro vamos ouvir a palavra do Senhor e depois estaremos aqui fazendo as orações, que é o tempo que ainda não chegou, para todo mundo receber a oração. Todos os propósitos que eles têm feito aqui na presença do nosso Deus. Vamos ficar de pé? Vamos nesse momento orar por vocês. Eu quero convidar aqui o presbítero Flavano, responda essa oração pelo presbítero Santo essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Orar o servo de Deus nessa noite. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno. Neste momento, diante da tua presença, Senhor, nós estamos pedindo a ti, Senhor. O Senhor usa o teu filho, Senhor, agora, para ser santo, de uma maneira especial, para falar aos nossos corações desta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa o teu filho de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu busco primeiro com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede para ministrar a sua palavra mais uma vez aqui nesse santuário. Agradeço a confiança do pastor que preside esta igreja, o pastor Daniel. Agradeço ao presbítero Ezequiel pelo convite e também a confiança dos demais obreiros, pastores. Deus abençoe grandemente. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, livro 2 Samuel, capítulo 9. Livro 2 Samuel, capítulo 9. Louvado seja Deus. A partir do versículo 5 diz assim: Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho
teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Você vai dizer assim: como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Outra vez: como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. O versículo 12 diz assim: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Você vai dizer comigo assim: de volta para Jerusalém. Outra vez: de volta para Jerusalém. Aleluia. Antes de iniciar a introdução desta mensagem, eu quero dizer para essa igreja que o segredo para Jesus curar, o segredo para Jesus efetuar os seus milagres, o segredo para Jesus batizar com o Espírito Santo, o segredo para Jesus salvar, o segredo para Jesus libertar, o segredo para Jesus renovar é Ele ser glorificado. Quando a igreja glorifica, os céus se abrem. Quando a igreja glorifica, Deus não resiste à verdadeira adoração dos adoradores. Se tiver a verdadeira adoração aqui neste lugar, Deus vai manifestar a sua glória. Os enfermos não vão sair da mesma maneira que entrou. Os enfermos vão sair daqui curados. Aquele que entrou aqui caído vai sair daqui restaurado. O ferido vai sair restaurado. Porque o meu Deus Jesus está neste lugar. Então, se você veio para receber, então dá lugar. Vamos fazer um coral de glorificação para Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, que Ele seja glorificado. Quando a igreja se reúne em uma só voz para glorificar, o inferno estremece. Os demônios têm que afugentar quando a igreja está cheia da glória de Deus. Aqui no altar nós vamos dizer que Deus é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grande. Vamos dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Esse lado vai dizer só aleluia, só aleluia, só aleluia. Nesse lado aqui das irmãs vai dizer só glória a Deus, só glória a Deus. Quando eu disser até 3, nós vamos reunir a nossa voz. Você vai glorificar a Deus com a alma, com o coração aberto, para Jesus manifestar a sua presença, a sua glória. Amém? Vamos lá, no 3 nós vamos formar o coral. Vamos soltar quando eu disser amém. 1, 2, 3. Você pode glorificar a Deus. Aqui vai dizer que Ele é poderoso. Aqui vai dizer que Ele é santo. Aqui vai dizer que Ele é grande. Aqui vai dizer que só aleluia. Aleluia. Vai dizer que aleluia. Vai dizer que aleluia. Aqui vai dizer só glória a Deus. É glória que sobe, é glória que desce. É aleluia que sobe. E a presença de Deus se manifesta.
Espírito. Eu não sei a tua necessidade, mas o Deus que nós servimos, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é a própria ciência, Ele é a própria sabedoria. Eu quero fazer menção a uma história de um moço que nasceu em um berço esplêndido. Teve o privilégio de nascer em meio à nobreza, em meio à corte real de Israel. A história desse moço, tudo indicava que ele teria um futuro bem sucedido, um futuro promissor. Ele era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. O seu nome é Mefibosete. Mefibosete, apenas com 5 anos de idade, na sua pouca idade, na sua tenra idade, ele foi acometido por intempéries. Mefibosete foi acometido por infortúnios, por perdas, por tragédias, por danos irreversíveis, por danos irreparáveis. Uma certa feita, Saul saiu com seu exército de Israel para enfrentar uma batalha terrível e sangrenta contra os seus piores adversários, os filisteus. E nessa guerra, Israel, o exército de Saul, foi derrotado, foi massacrado, exterminado pelos adversários. A história diz que Saul perdera o seu filho, o príncipe Jonatas. Os seus filhos, outros filhos também morreram nessa batalha. Saul, mediante ao perigo do adversário, ele pede para o seu soldado, para o seu valente, cometer um homicídio para que o matasse. O soldado não quis, ele se suicidou. Saul cometeu um suicídio. E essas notícias saindo de Jezreel. Jezreel era uma cidade onde se resolvia as questões do governo. Era uma cidade administrativa. É bem provável que essa guerra teria acontecido no vale de Jezreel. E as notícias chegam à casa de Saul em Jerusalém. As más notícias chegaram apressadamente, dizendo o seguinte: o império de Saul entrou em derrocada, o império de Saul fracassou, o exército foi derrotado, Jonatas não mais vive, Saul cometeu um suicídio. E quando essa notícia chega na casa real, no palácio real, provoca desespero, provoca medo. A babá de Mefibosete, quando ela ouve a notícia, ela não pensou em 2 vezes, apenas pegar Mefibosete pelos braços e sair em disparada, em sair apressadamente em alta velocidade. Porque essa ama, a babá, pegou Mefibosete pelos braços e saiu em disparada? Porque ela temia pela sua própria vida. Porque aqueles que estavam envolvidos na casa de Saul, que prestavam serviço diretamente ou indiretamente, poderia correr o risco também de morte, poderia ser ameaçado, poderia ser exterminado. Ela saiu em alta velocidade, porque apenas Mefibosete era o único que restara da descendência de Saul. E quando essa mulher sai em desespero, ela sai em pânico, ela sai em choque, e no meio do caminho, no meio desse percurso, no meio dessa caminhada, aconteceu um fato inesperado. Quando ela sai em alta velocidade, acontece um acidente de percurso. Nesse acidente de percurso,
Mefibosete foi gravemente ferido. Mefibosete se encontrara agora com seus pés quebrados. Quebraram os pés de Mefibosete. Mefibosete agora está jogado ao chão. A sua ama, quem sabe, olhou para ele, mas a sua vida ela entendeu como mais preciosa, como mais valiosa. Ela quis se resguardar, ela quis se proteger. Ela deixou Mefibosete com seus pés quebrados, feridos, sangrentos. Mefibosete sofrendo de dores. Ela saiu, abandonou ele pelo caminho. Quebrar os pés de Mefibosete. Eu quero profetizar para a tua vida. Ainda que muitos querem quebrar os teus pés, nada pode fugir do controle de Deus na existência de um fiel. Se Deus permitiu que os pés de Mefibosete quebraram, haveria um propósito específico para a história de Mefibosete. Se os seus pés se encontram quebrados neste momento, não pense em você que você vai ficar desamparado sozinho no caminho. Um acidente de percurso não é para acabar com a tua história. Um acidente de percurso não é para acabar com o teu ministério. Um acidente de percurso não é para enterrar os teus sonhos. Um acidente de percurso não é para impedir a promessa na sua vida, não. Um acidente de percurso é apenas um tempo. Às vezes Deus nos dá um tempo para ver, para nós adquirirmos maiores experiências com Ele. E se você entrou aqui ferido, gravemente ferido como Mefibosete, deixado para trás, esquecido pela sua cuidadora, pela sua ama, eu quero dizer para você, ainda que teus familiares não façam nada, nenhum benefício para lhe ajudar, ainda que os teus amigos, que ainda que as pessoas que você mais espera fazer alguma coisa, não fizeram nada, fizeram pouco caso da sua vida, fizeram pouco caso do seu sofrimento, eu quero dizer uma palavra profética para você. Você não vai ficar caído no chão, não. Você não vai ficar ferido, não. Jesus de Nazaré vai atravessar o seu caminho. Jesus vai entrar numa ação sobrenatural. Ainda quem está por perto não quer fazer nada, não quer estender as mãos, não interessa, porque quando Deus quer agir, a providência não quer vir de perto, mas a providência pode vir de longe. A providência pode atravessar as fronteiras. O milagre que você espera, a solução de um problema que você espera, pode vir da pessoa do que você menos espera. Do que você menos espera, o milagre pode acontecer em qualquer momento. Você não vai ficar com seus ferimentos graves assim, não. Não pense que é apenas o fim da sua jornada, pelo contrário. Ninguém de Israel fizeram nada para Mefibosete, mas veio um homem numa terra muito distante de Lodebar, um homem conhecido como Maqui. Maqui curou todas as feridas de Mefibosete, curou as dores de Mefibosete e levou Mefibosete para uma terra muito distante, a terra de Lodebar. A Bíblia não nos informa, a Bíblia não diz quanto tempo Mefibosete ficara em Lodebar. Mas eu acredito que passaram muitos anos. Lodebar é uma terra seca, uma terra imprópria para se morar, uma terra com poucos habitantes, uma terra de escassez, uma terra de miséria, uma terra desértica, uma terra que quase nem chovia, uma terra sem prosperidade. Mefibosete estava em Lodebar. Lodebar significava para Mefibosete o silêncio de Deus. É quando Deus se cala. É quando você clama, é quando você busca, você ora, você vai para a madrugada, você desce no jejum, você desce na consagração, mas simplesmente Deus se cala. Porque Deus decidiu se calar.
você. Todos querem sentar na mesma mesa que você. As pessoas até se oferecem para estar com você. Mas quando você está em Lodebar, só existe duas pessoas, você e Deus, Deus e você. Não tem lugar para uma terceira pessoa. É você e Deus e você. Mas eu quero dizer para você, mesmo em Lodebar, a misericórdia, a presença de Deus, ela é marcante. Deus cuida do seu filho mesmo em Lodebar. Toda mãe esqueceu um filho que amamentou, mas Deus jamais esquecerá do filho que ele ama. Deus não esquece de você, nem sequer por um segundo, porque ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. A cada instante Deus lembra da sua existência. Você pode glorificar a Deus ali. Você pode dar uma de glória para o Senhor ouvir, para Ele receber, para Ele mandar a presença dEle. Oh Espírito Santo, A terra do sofrimento, a terra da aprovação. As pessoas fizeram questão de apagar da memória a existência de Mefibosete. Esqueceram que ele existia. Esqueceram um dia que ele era neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Anos se passam, mas Deus ainda se lembra. Deus, Ele não esqueceu da promessa que Ele te fez, não. Pode passar o tempo que for, pode vir o deserto que for, a aprovação que for, a humilhação que for. Talvez você está em Lodebar, a terra da sua humilhação. Talvez você está em Lodebar, na terra da sua aflição. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que no tempo certo, a promessa de Deus vai soprar em teu favor. A promessa de Deus vai se concretizar, porque não foi o homem que te prometeu. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Para trazer à existência aquilo que não mais existe. Talvez algumas pessoas te fizeram promessas, dizendo que ia fazer isso ou aquilo para te ajudar, mas não fizeram nada. Ei, quem te prometeu não foi o homem, não. O homem falha, o homem esquece o que promete, mas Deus não. Deus é infalível. As promessas de Deus não se perdem na atmosfera. A promessa de Deus não se perde no tempo. A promessa de Deus não se perde na sua memória. A cada instante, Deus, Ele trabalha em favor para que a sua palavra se cumpra. Aleluia. A Bíblia diz que Davi se lembrou da promessa que fez para Jonas ainda em vida. Davi prometeu para Jonatas que agiria de bondade, de beneficência, para com todos os filhos, para com toda a sua descendência de Jonas. Deus fez Davi lembrar. Davi perguntou para Ziba. Ziba era o chefe da casa de Saul. Ziba, existe ainda algum descendente de Saul? Ziba respondeu: existe sim, meu Senhor. Existe um moço. Ele mora na casa de Maquia, ele mora de favor. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele é um coxo. Davi logo se apressou a enviar os seus representantes para que trouxesse
Mefibosete, para que tirasse Mefibosete da terra de Lodebar. Eu profetizo para você que o seu Lodebar está com os dias contados de terminar. Quem sabe algumas pessoas vão sair de Lodebar ainda nessa noite, ainda nesse dia, ainda nesse tempo. O Senhor vai tirar de Lodebar. Fique esperando. Fique esperando. Em Lodebar não murmure. Em Lodebar não perca a sua fé. Em Lodebar continue crente. Continue acreditando. Sabe por quê? Porque a hora o rei vai te chamar. O rei vai te chamar. Uma hora Jesus vai te chamar. E quando o rei der a ordem, você vai sair de Lodebar. Você chegou em Lodebar ferido. Você chegou em Lodebar humilhado. Você chegou em Lodebar esquecido. Você chegou em Lodebar em uma vergonha. Mas você vai sair de Lodebar em uma carruagem de fogo, uma carruagem de glória. O caminho vai se abrir para você passar. Você não vai morrer em Lodebar. Oh, glória, glória, glória a Deus. Lodebar não é para a sua morte. Lodebar é para a glória de Deus. O que nos faz crescer não são os triunfos da vida. O que nos faz crescer não são as vitórias, as grandes conquistas, não. O que nos faz crescer são as grandes experiências com Deus. São os desertos, os vales, as guerras espirituais que nós enfrentamos, com as potestades espirituais, no meio de uma sociedade hostil. É isso que faz você crescer na presença de Deus. É os desertos que você enfrenta sozinho. São os momentos que você passa em solidão, quando as pessoas te viram as costas. É quando ninguém pode te ajudar. Quando Lodebar é quando as portas de emprego se fecham. É quando chega uma carta do Serasa, do SPC, e você não sabe como pagar. Lodebar é quando chega a conta de PVA para você pagar, e você não sabe o que fazer. Isso é Lodebar. Lodebar é quando chega a enfermidade na sua casa, e você gasta a partir de 30% da sua renda familiar gastando com medicamentos. É quando você socorre ao médico, socorre a outro médico e nada consegue diagnosticar a sua enfermidade. Isso é Lodebar. Lodebar é quando você passa por perseguições. Mas quero dizer para você, Lodebar vai ser apenas a sua passagem. Vai ser apenas um momento crucial da sua história. A sua vida vai se resumir antes e depois